Boa tarde a todas e a todos. Com a proteção de Deus, vamos dar início à nossa reunião. Estamos reunidos nesse plenário para discutir o projeto de lei número 74/2021, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2022, e conforme o ofício do senhor prefeito municipal de Catanduva e do projeto que tramita nessa Casa Legislativa. Convido o vereador Carlos Alexandre, o Gordo, do restaurante, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, para que ocupe o lugar na mesa diretora dos trabalhos. Convido a Thaisa Braz, vereadora, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos, para que ocupe o lugar nas mesas da diretoria dos trabalhos. Assume a relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos. Boa tarde a todos e todas. Convido para que adentrem na área interna do plenário os representantes das secretarias de finanças. Patrícia. Representando a senhora Patrícia. Indico o funcionário Reginaldo para auxiliar os trabalhos desta comissão. Peço a permissão para que o funcionário desta casa, Reginaldo, faça a leitura do projeto 74/2021 para conhecimento do público presente e aos que acompanham pelas redes sociais. Projeto de Lei 74/21 estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2020 e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Nos termos da Constituição, artigo 65, parágrafo 2º, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2022 e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta do município. Artigo 2º. A elaboração da proposta de lei orçamentária anual abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. 1. Combater a pobreza e promoção da cidadania e inclusão social. 2. Implantar programa de gestão de recursos da educação, garantindo melhoria na qualidade do serviço da rede municipal de educação básica. 3. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 4. Garantir o acesso ao serviço de saúde a todo cidadão através de um atendimento mais eficiente com respeito à qualidade. 5. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência do trabalho e arrecadação. 6. Assistência à criança e adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência. 7. Melhoria da infraestrutura urbana. Capítulo 2. Prioridades e metas. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração pública para o exercício 2020, especificado no anexo 5 e 6 das metas fiscais, programas e metas, custos e ações voltadas para o desenvolvimento do programa governamental que integra esta lei,
são compatíveis com os programas constantes do PPA relativo ao período 2022-2025 e terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária anual, devidamente adaptados aos objetivos e desenvolvimentos sustentável da Agenda 2030 da ONU, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Capítulo 3º, das metas fiscais, passivos e contingentes e outros riscos fiscais. Artigo 4º, as metas e resultados fiscais do município para o exercício 2022 são aquelas apresentadas na demonstração das metas fiscais, integrantes dessa lei, desdobrando-se em demonstrativo 1, metas anuais. 2, demonstrativo 2, avaliação e cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. Demonstrativo 7, estimativa e compensação das renúncias de receita. Demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. As tabelas 1 e 3, de que trata o caput, que são expressamente valores correntes e constantes caso ocorra mudança no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. Artigo 5º, integram a lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências, onde são avaliados passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Capítulo 4, das orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022. Artigo 6º. Atendido às metas priorizadas para o exercício 2022, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período 2022-2025 e leis diretrizes orçamentárias 2022. Artigo 7º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos que não estiverem adequadamente atendidos ou em andamento e contemplados as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme a cronograma físico-financeiro pactuado em vigência. Artigo 8º. Para fins do dispositivo no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com o artigo 75, inciso 1 e inciso 2 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, número 14.133, de 1º de abril de 2021, é dispensada a licitação para despesas realizadas anualmente até o valor de R$50 mil, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviço, e R$100 mil, no caso de realização de obras públicas, serviços de engenharia e manutenção de veículo. Artigo 9º. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar 101, os custos do programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação de despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios de rateio e custo do programa. Parágrafo 2º. A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. Parágrafo 3º. Para efeitos deste artigo,
considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é de proporcionar a incorporação de um bem ou um serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 10. Quando da execução do programa de competência do município, poderá este adotar estratégia de transferir recursos às instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes na lei orçamentária anual, autorizadas em lei municipal especificada, e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para a prestação de serviços, de contas. A transferência financeira entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando ao disposto no artigo anterior. Artigo 12. Na forma do artigo 8º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o Executivo estabelecerá até 30 dias após a publicação do orçamento a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização das despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integrarão o programa financeiro e o cronograma de desembolso: 1. Transferência financeira a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. 2. Transferência financeira a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. 3. Eventual estoque de restos a pagar, processados e não processados do exercício anterior. 4. Saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizada até o dia 20 de cada mês, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29 da Constituição Federal de 88, introduzido pela Emenda Constitucional 25 de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 13. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência e poderá ser destinado a 1. Cobertura de crédito adicional. 2. Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 14. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias ao dos órgãos da administração indireta. Parágrafo 1º. Na hipótese de constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação da receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixado no anexo das metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenhos e movimentos financeiros em montante necessário à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação do empenho e movimentação financeira, o chefe dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente na educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não se admitirá a limitação do empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração da arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não será objeto de limitação de empenho
e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento de serviços da dívida precatórias judiciais. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso de dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar 101 de 2000. A limitação, artigo 15. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração da receita se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 16. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas do governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo que ajuste ou congênere haja recurso orçamentário disponíveis. Artigo 17. O projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, de acordo com o artigo 165, parágrafo 5º e 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, assim como a Lei Complementar 101, Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria de Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento de Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e de Seguridade Social discriminarão, no mínimo, as despesas por unidade orçamentária, detalhadas por categoria econômica, grupos de despesa e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial 163/2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 18. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa dos projetos de lei orçamentária ao Poder Legislativo. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, os estudos e estimativas da receita para o exercício 2022, inclusive da receita corrente líquida e das respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 165, parágrafo 8º da Lei Federal e do artigo 7º, inciso 1 da Lei Federal 4.320, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 20% das despesas inicialmente fixadas, abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 20. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, a realizar a execução orçamentária anual até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferência de uma categoria e programa para um outro, ou de um órgão orçamentário para outro. Capítulo 5, das disposições relativas à despesa com pessoal. Artigo 21. Para fins do atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título,
no anexo específico do projeto de lei orçamentária, observado o limite prudencial disposto no artigo 22, único, parágrafo único, da Lei Complementar 101 de 2000. Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se: 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções e despesas de pessoal e os acréscimos dele decorrente. 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. Observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. A administração pública direta e indireta poderá fazer a revisão anual do subsídio e da remuneração dos agentes públicos sem distinção de índice. Parágrafo 3º. No caso do Poder Legislativo, deverá ser obedecido adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe executivo. Capítulo 6. Das disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público, a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando suas adequações aos custos efetivos de serviços e prestadoras e ao exercício do poder de polícia do município. 4. A atualização da planta genérica de valores, ajustando aos movimentos da valorização do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 24. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre concessões de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação na base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado, além de atender o disposto no artigo 14 da Lei 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo que não prejudicará o cumprimento das obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultados nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e a assistência social. Capítulo 7. Critério para o repasse ao terceiro setor. Artigo 25. Os repasses ao terceiro setor deverão ser através de termo de fomento ou termo de colaboração que visem objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional do programa social, assim como incrementar os recursos, promovendo a sustentabilidade das entidades e promover o aumento da participação voluntária dos cidadãos. Parágrafo único. Somente poderão receber recursos do município as entidades do terceiro setor que: 1. Comprovarem sua capacidade jurídica e regularidade fiscal. 2. Estar em condições satisfatórias de funcionamento. 3. Ter prestado conta da utilização dos recursos recebidos anteriormente sem vícios insanáveis.
Artigo 26. Para efeito desta lei, entende-se como terceiro setor todas as entidades privadas sem fins lucrativos. Capítulo 8. Das disposições em gerais e finais. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício 2021, fica autorizado a liquidação das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta originária remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo único. Considera-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Artigo 28. Esta lei entra na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o senhor prefeito e o secretário de Finanças. Senhor presidente, junto ao projeto, existem algumas tabelas que não foram, acredito que não sejam de conhecimento dos vereadores da comissão. É importante que seja analisado, porque o projeto ele fala de anexos, de meta. É necessário que seja feita, eu sugiro, né? Eu, como funcionário da casa e conhecedor da área, eu sugiro que seja feita uma reunião, né? Prossegue-se agora a audiência pública normalmente, ouvindo o pessoal da Finanças, o pessoal público que está aqui, mas é necessário que se faça uma reunião, né, da comissão com o pessoal da prefeitura, para que se analise outras questões também. Então, vou repassar aqui, fica a sugestão. Tudo bem, que fique registrado em ata também isso aí. Presidente, eu passo a palavra à relatora. Esses apontamentos, queria só salientar que hoje a relatora veio saber algumas coisas sobre a audiência, algumas situações, e nós tínhamos conversado sobre isso aí. Passo a palavra, senhor presidente, à relatora. Por favor. Obrigada, presidente. Obrigada, Reginaldo, pela leitura do projeto. Uma consideração importante para que nós tenhamos condições de avaliar todos os quadros, até por uma questão de tempo. Nós pedimos desculpas por não ter toda essa documentação, é um processo bem extenso também. Já antecipar também o convite à Patrícia, representando a Secretaria de Finanças. A comissão também tem o olhar e vê a necessidade de se reunir também a administração indireta durante esse processo, então também como uma sugestão de encaminhamento para que sejam feitas reuniões distintas com esses grupos e dar seguimento ao projeto. Passa a palavra, senhora agora. Eu queria só... Oi? Eu só queria registrar a presença de todos que estão aqui. Eu queria registrar a presença da Patrícia, do Departamento de Finanças, o Rodrigo Teixeira, assessor técnico de Finanças, o Fernando Galeardi, da imprensa. Obrigado, Fernando, pela presença. O Luiz Sabino, diretor da assistência social. Diretor não, Rogério, perdão. Rogério. O Lantinho, obrigado pela presença. Luiz Alberto, secretário dos Negócios Jurídicos. A Luzia Girardi, secretária da Cultura. A Luzia, perdão, secretária da Cultura. José Rodrigo, secretário de Desenvolvimento. A Márcia, Márcia não, desculpa. A Cris, secretária do Trânsito. O Vitinho, secretário da Habitação.
o Alexandre, diretor do Departamento de Saúde, e é Alessandra, né? Chefe da divisão da Secretaria da Saúde. Queria registrar também a presença do Maurício Gouveia. Obrigado, Maurício, pela presença. O Cebola, o assessor do Patrick, o assessor do Mauricinho Gouveia, o assessor do Belê, as assessoras da Thaisa, obrigado pela presença, e meus assessores. Obrigado a todos. Cadê o Ivan? Assessor do Ivan. Convido a diretora de Finanças, Patrícia, para fazer suas considerações, responder algumas perguntas sobre o projeto. Boa tarde a todos. A audiência pública foi marcada pela Câmara Municipal para tratar da LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o primeiro passo para a gente elaborar o orçamento para o próximo exercício. O orçamento, que é a LOA, que a gente faz lá em setembro, é onde vão os valores de forma mais discriminada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o primeiro passo, ela dá o início para a elaboração da LOA, que é a peça de planejamento onde vai todos os valores das secretarias, o que cada secretaria pretende fazer no próximo exercício. A audiência pública é para participação popular, para se alguém da comunidade do município tem interesse em fazer alguma colocação, para que a gente possa alocar sugestões nas peças de planejamento. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa da meta. Boa tarde a todos. Complementando o que a Patrícia acabou de mencionar, na verdade, a LDO ela vai traçar as diretrizes, né, para a elaboração da peça orçamentária. Então, é uma peça planejamento de visão macroeconômica, né, com os valores macros, com os valores projetados para os próximos exercícios. Tem alguns demonstrativos que comparam com a receita arrecadada em anos anteriores. Então, ela é uma peça que, na verdade, ela vai subsidiar a elaboração da lei orçamentária, né? Ela vai dar diretriz de valores que será alocado em cada secretaria na próxima peça orçamentária. Compete a esse momento colher alguma sugestão, alguma reivindicação de algum munícipe, né, ou dos vereadores, para que isso seja avaliado se é viável ou não a inclusão nessa peça orçamentária que é a LDO. E eu abro a pergunta. Você tem perguntas, Thaís? Você quer fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao cumprimento da Agenda 2030. Aqui cita no capítulo 2º que dentro da Lei Orçamentária Anual, alguns desses objetivos eles estão adaptados. Ele vai ser colocado em prática na sua totalidade, foi adaptado para a realidade do município, essa agenda pretende ser seguida na íntegra. Alguns itens da Agenda 2030 da ONU, elas já estão alocados lá, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente, num dos anexos que acompanha esse projeto da LDO, tem algumas tabelas separadas por secretaria, onde consta lá o projeto de cada secretaria. E na do meio ambiente tem vários itens que é relacionado à Agenda 2030 e da assistência social também. Eu não tenho os anexos aqui comigo, mas eu posso disponibilizar. Queria também registrar que o Wellington, né, não pôde estar aqui hoje presente, porque ele foi positivado com Covid, foi isso, né? Então ele não está aqui na casa hoje por isso também. Um abraço ao Wellington também. Maurício, tem alguma pergunta, meu querido? Boa tarde a todos. Já acompanhando a linha de raciocínio da Thaís,
Se pudesse já disponibilizar para todos os vereadores, viu, Patrícia? Se pudesse disponibilizar para todos os vereadores. Sim, isso aí. Anotar. O Gordo, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração? Alguns presentes têm alguma dúvida ou alguma sugestão? Fernandinho, Fernandão, né? Tudo tranquilo? Bom, eu acho que é isso aí, né? A gente fica feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Obrigado. E é um momento de, né, é uma audiência pública que a gente vai ter que estudar muito ela ainda, né? Vai ser bem estudado e queria agradecer a cada um de vocês pela forma de estar orientando a gente aqui. E, tipo, a Thaís fez uma... Né, o Reginaldo colocou também, que a gente comece a se reunir um pouco, tirar algumas dúvidas da gente, porque a gente também, de uma forma geral, já fui vereador há 8 anos atrás, mas tudo vem mudando, né? Vem evoluindo, vão acontecendo tudo de novo. A Covid também bagunçou todo o sistema de uma prefeitura, tudo financeiro de todo mundo. Então, agora acho que tem que ser bem estudado, bem elaborado, o que vai acontecer para o futuro. É importante mesmo essa audiência pública. Uma parte, presidente. Sim? Por gentileza, até Uma aproveitando a presença da Patrícia, do Rodrigo e de algumas das secretarias presentes, talvez, se possível, já saímos com o encaminhamento de uma data para uma reunião. Tudo bem. A gente já pode tentar fazer uma data para a reunião, sim. Reginaldo, tem alguma pergunta do site? Alguma coisa? Nada? Nem o munícipe fez nenhuma pergunta? Então, comunico que estaremos fazendo a reunião com os membros da comissão para análise dos 4 anexos do projeto, como sugerido pelo Reginaldo. Convido, né, a Patrícia para que possa estar presente nessa reunião. O Rodrigo, se ele também estiver à disposição, não sei. Vocês têm data já, Thaís? Assim, você tem uma data? Acho que nós podemos alinhar as agendas, né? Tendo em vista que já na próxima terça o projeto vem para votação. Então, quanto antes a gente conseguir alinhar, porque caso surjam emendas, a gente já começa a pensar na estruturação. Talvez para a próxima semana, acho que já seria interessante, presidente. Maurício, com certeza vai entrar terça-feira, né? Vai ser lido, né? Aí ele volta daqui 15 dias, é isso, após a sessão. Isso vai ser bem elaborado, dá tempo para a gente fazer algumas reuniões. Foi lido. E terça-feira ele entra já? Terça-feira. Tá, terça-feira já entra. Acho que vai pedir vistas, né? Com certeza, né, Maurício? Ele não está na pauta. Não terça agora, na outra terça-feira. É isso. Nessa pauta não, né? Então a gente pode se reunir semana que vem. Tudo bem para vocês? Quarta. Desculpa. Presidente, pode ser a partir de quinta-feira, porque o Wellington ele está de atestado de Covid até na quarta, e aí era bom ele participar da reunião como secretário de Finanças. Sim. Então, se puder, na quinta-feira, ele já vai estar trabalhando. Vamos marcar para segunda que vem, Thaís? Então, deixar o Wellington voltar mais tranquilo? Deixa para outra segunda. Uma parte, presidente. Uma parte, A Maurício. gente está consultando aqui e está na pauta, sim, de terça, tá? Então, vamos marcar para sexta. Sexta agora, então. De hoje, isso. Tá, joia.
Se vocês, secretários, também quiserem comparecer, tá? Fica o convite estendido a todo mundo. Bom, aqui já falei, né, Reginaldo? Tranquilo? Gostaria também de registrar que seria bom, né, a senhora Patrícia também já estivesse na sessão ordinária, na data, na semana que vem também vai ter o outro projeto, na segunda-feira. Na segunda-feira a gente vai ter o PPA, né, que vai ser às 15 horas também. Convido também todo mundo que vocês quiserem comparecer, então a gente vai ficar muito feliz. Já registrei a presença dos funcionários, está tudo certo, a Silene. Agradeço a presença dos funcionários da Prefeitura e os demais presentes. Como não há nada a ser perguntado e nada mais havendo de nenhuma manifestação, pelos presentes, agradeço a presença de todos. Não é? Isso, quero convidar vocês de novo para o dia 17, dos 5 às 15 horas, né? Para audiência, para distribuição do plano pluvial PPA, né? Já está falado. É isso, né, Reginaldo? Então, a gente encerra. Muito obrigado a cada um de vocês. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.